Com a palavra o deputado Paulo Pereira da Silva. Pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, companheiros deputados aqui da casa, quero dizer que desde o início eu decidi que votaria com Eduardo Cunha em qualquer situação. Não é nada contra Fausto Pinato, amigo meu de São Paulo, companheiro do interior de São Paulo. Nada contra o senhor, que inclusive, quando eu estive nessa casa, o relator do meu caso foi o senhor, e eu fui absolvido por 11, o voto contrário foi do senhor, 11-3. Enfim, então, não tem nada a ver com vocês. É que eu sei o jogo. Eu sei qual que é o jogo que está aqui, nessa casa. Eu entendo desde o início, e por isso que fiz aquela declaração a favor do Eduardo e continuo fazendo, porque eu conheço o jogo e sei até quando ele começou. Eu cheguei aqui nessa casa, de atuação aqui discreta, defendendo os interesses dos trabalhadores, e vim para cá, quando fundei o Solidariedade, junto com outros companheiros, nós fomos para um grupo de partidos que atuava aqui na casa. Neste grupo, tinha lá PTB, PP, PR, PSC e PMDB. Esse grupo, de certa maneira, começou a ditar a pauta da casa. Era ali que se decidia, depois vinha para o colégio de líderes e praticamente sacramentava o que aquele grupo decidia. A partir dali, começou-se a discutir uma candidatura, porque estávamos na segunda legislatura, né, chegando no final do mandato. Assim que terminou as eleições, aquele grupo decidiu que ia ter um candidato. E o candidato foi Eduardo Cunha, até por ser do PMDB, partido maior. Então nós decidimos que o candidato seria ele. E a partir dali, virou uma guerra com o Eduardo, né? Mas antes de chegar na eleição, eu conheci um pouco o Eduardo Cunha. Naquele grupo, nós discutimos a MP dos Portos, que é bom lembrar que a MP dos Portos era para modernizar os portos brasileiros. Quero avisar a todos aqui que me mostre um centavo investido nos portos brasileiros desde a votação daquela medida provisória, que demorou 48 horas de sessão. Nós passamos 2 noites e 3 dias discutindo aquela medida provisória. E ali, nós fizemos uma discussão, né, os portuários do Brasil que entraram em greve, que fizeram uma série de manifestações, fizeram um acordo. Falamos com o Eduardo, e o Eduardo foi uma das pessoas mais corretas naquele momento. Disse, olha, conte comigo, nós vamos aqui até as últimas consequências, porque o que estava em jogo era entregar os portos brasileiros para 3 empresas. Muitos deles estão presos já, é para 3. Era mais um jogo para entregar os portos para esse pessoal do que para salvar os portos, até porque os portos brasileiros continuam do jeito que está, sem nenhum investimento, porque os investimentos que estavam sendo feitos foram paralisados. Só lembrando, naquela época eu recebi 3 editoriais, no mesmo dia, 20 de fevereiro de 2013, um da Folha, um do Estadão e um do Globo, os 3 falando mal de mim. Eu guardei e pus num quadro, porque se os 3 principais jornais da elite brasileira estavam falando de mim, é porque eu estava no caminho certo, junto com os portuários. Bom, perdemos a luta dos portuários. Depois, elegemos Eduardo Cunha no primeiro turno, coisa inédita na casa, a presidente da Câmara, contra a posição da presidente Dilma. A partir dali virou uma guerra nessa casa, porque eu conheço ela bem, porque eu fui fundador do PT, e conheço ela bem lá de trás. Ela não aceita ser questionada. Ela só fica boazinha quando está num fogo cruzado como hoje. Depois ela bota para quebrar contra as pessoas, inclusive contra os companheiros gente dela. Então, ela foi questionada, que fez um candidato, perdeu, companheiro meu, Aline Chinalha, ela não aceitou aquilo. Bom, assim que acabou aquilo, vou olhar aqui para o tempo para ver se dá para falar tudo o que quero. Assim que acabou as eleições, a Dilma, que disse que não ia mexer em direito dos trabalhadores, vou procurar resumir, mexeu e mexeu muito. Mandou uma medida provisória para cá em dezembro, que tirava praticamente todos os direitos dos trabalhadores na hora mais difícil do Brasil. Tirou o seguro-desemprego. Praticamente 10 milhões de trabalhadores não receberam o seguro-desemprego ano passado, na hora que mais precisa. Mexeu com a pensão das viúvas. Mexeu com os pescadores. Nós, mais uma vez, reunimos aposentados, os trabalhadores, com o Eduardo Cunha, e decidimos que nós íamos enfrentar essa questão.
graças àquele enfrentamento do Eduardo, e o que a imprensa e o governo dizia que era pauta-bomba, era direito dos trabalhadores, que estava sendo tirado. Naquele momento, Eduardo foi um grande parceiro dos trabalhadores. Deixou o governo, então, mais brabo ainda do que já vinha. Depois disso, nós fizemos uma reunião em fevereiro do ano passado, no início da legislatura, com os trabalhadores do Judiciário. E ele se comprometeu, na primeira semana de fevereiro, que ia votar na primeira semana de agosto a 443, para garantir o justo aumento dos trabalhadores do Judiciário. Que no final de tudo, todos aqui acompanharam. Ou seja, os trabalhadores do Judiciário que estão há 10 anos sem receber aumento, teria aqui então, no presidente Eduardo, mais um apoio para tentar conseguir aumento de salário. Nós conseguimos aprovar com o apoio do Eduardo, o governo, todo mundo aqui sabe como é que ficou satisfeito com aquilo, chamando que era uma bomba, que ia quebrar a economia. Bom, não levou em conta nesse período, o governo, que quem quebrou a economia foi a presidente Dilma. Foi ela que destruiu a economia brasileira. Foi ela que assaltou, junto com a turma do PT, a Petrobras. E aí agora eles tentam jogar a corrupção tudo em cima do Eduardo. O corrupto do Brasil é o Eduardo. Agora, a metade da direção do PT já está presa. Injustamente até, porque a maioria deveria, boa parte ainda estão soltos. Porque quem foi obrigado a dar propina, quem foi obrigado a pagar para ter a obra, está preso. São os empresários. Os corruptos aqui de fora estão soltos. Quem recebeu estão soltos, ainda. E como eu já sei, vem mais por aí. O Palácio do Planalto já tem outras denúncias que virão na semana que vem. Então provavelmente terá que trocar de novo toda a direção ali do Palácio. Ou seja, a corrupção na Petrobras destruiu a economia. Porque na medida que você para o setor produtivo, da construção civil, da construção pesada, está aqui o Bebeto, lá da Bahia, que sabe do que eu estou falando. Paralisou as obras, os trabalhadores não estão recebendo salário, não recebem direitos. E os donos das empresas estão presos, 22% da economia paralisada desse lado. É lógico que imediatamente separa a outra parte da economia aqui, que é o setor automobilístico. E, consequentemente, nós estamos hoje na história do Brasil, uma das crises mais profundas da história do Brasil. Uma crise de desemprego, de recessão, de depressão. Eu nem sei o que vem abaixo disso, porque se nós estamos prevendo que o Brasil crescerá menos 3% no próximo ano, vocês imaginam o que vem pela frente. Desemprego e recessão, e inflação subindo assustadoramente. Enfim, por último, nós votamos ainda a correção do Fundo de Garantia, proposta feita pelo Eduardo Cunha no meu 1º de maio em São Paulo, para os trabalhadores. Se comprometeu, veio para cá e votou. Corrigiu o Fundo de Garantia, que é uma injustiça. O Fundo de Garantia é um assalto no bolso dos trabalhadores. O governo descobriu que pode mexer na correção e vem mexendo desde 99 para cá. Consequentemente, o Fundo de Garantia dos Trabalhadores foi assaltado em mais de 110%. Então, o Eduardo se comprometeu de votar aqui a correção do Fundo de Garantia de acordo com a poupança. Com isso, levou o governo a ficar completamente maluco. Porque na medida que você corrige um dinheiro que está sendo assaltado, aquele pessoal que estava mamando no Fundo de Garantia não tem mais a mamadeira, vai pagar mais caro para mamar. Aliás, vai pagar um pouquinho mais caro, porque deveria pagar mais. Isso fez com que o governo cismasse, então, de ir para o enfrentamento com o Eduardo Cunha. Então está claro para mim, desde o início disso, Eduardo, está errado. Abre o impeachment logo, porque você não tem culpa disso, a culpa é do PT, da Dilma e do Lula. Eles que assaltaram o Brasil, eles que têm que explicar para o povo brasileiro. Agora, o Eduardo abriu todas as CPIs da casa. Você acha que alguém que tem culpa abriria todas as CPIs, inclusive a da Petrobras? De todos os fundos? Alguém que tinha culpa no cartório iria abrir a CPI, se ele poderia abrir ou não? Claro que não. Claro que não. Abriu tranquilamente. Todos que os partidos pediram, abriram até a mais do que pediram, né? Para mostrar transparência. Aí, de uma hora para outra, o PT, como eu já estou sabendo disso lá de trás, eu conheço o PT desde 77. Antes de ser fundado. Porque como eu participei da discussão da fundação, eu sei como é que era. Graças a Deus está em 82. 82, fui para o PDT. Eu conheço o que eles fizeram. Eles tentam, eles se defendem atacando. Tentam manchar a honra das pessoas.
tenta denigrir a pessoa para poder ser destruída. Então, por isso, Fausto, nada contra você. Voto com o Eduardo, porque sei que o PT é que tem que explicar ao povo brasileiro e não o Eduardo Cunha. Quem assaltou o Brasil foi o PT.